baseado em fatos surreais. E quando fui para Belém do Pará levar um filme sobre mulheres e as visitas que elas faziam aos seus maridos na prisão, num festival de cinema em Belém. Era um festival super bacana, todo alternativo, num lugar incrível. Belém é maravilhoso, né? Belém é maravilhoso, cheio de temperos, cores e sabores, um calor maravilhoso. Eu ouvi uma história de que todo dia 3 da tarde chove. É verdade? Chove, mas não deixa de estar quente. Bom, tudo acontecia num barco, né? Lá na Amazônia a vida acontece sobre as águas, né? Então essa história ela aconteceu também e teve uma reviravolta que foi causada por esse fator. Bom, estava lá super desencanada, engajada no meu projeto, promover meu filme, né? E quando a gente não busca essas coisas, elas vêm atrás. Não adianta que elas me perseguem, né? Essas confusões gostosas. Então tava lá, e aí logo no primeiro dia conheci um jornalista ali da região, Gracinha, todo simpático, risonho. Ele tinha um cabelo meio encaracolado, uma coisa meio diferente, porque aqui em São Paulo eu tô um pouco cansada dessa pegada hipster, sabe? Sabe? Camisa florida e barba quadrada, sabe? Tô um pouco cansada. E lá, sabe, ele tinha um refresco tropical. Ai, gente, sei que é estereótipo, mas foi refrescante pra mim. E aí, logo ele me contou que tava lá e não tinha onde dormir, né? E me solidarizei com um garoto e disse que eu tinha uma cama vazia no meu quarto. E aí o cara de pau super topou, enfim. E depois, no fim do dia, a gente foi tomar uma na festinha do festival, tomar aquela cerveja gelada, né? Que você já tá toda melada, o cabelo tá um fuá, a blusa grudando, e aquela cervejinha gelada, aquela brisa do rio baixando ali na proa do barco. E aí, enfim, fomos pra casa, já mais fresquinho, e aí rolou um pega pra capar gostoso. Enfim, né? No dia seguinte, aquela história, né? O menino foi para um lado, foi cumprir a função jornalística dele, e eu fiquei lá meio, bom, acho que tô só servindo de anfitriã nas noites mesmo, né? Durante o dia cada um vai ficar na sua. Fiquei um pouco chateada até, mas enfim, logo desapeguei, fui para uma mesa de debate e dou de cara com carioca. Nossa, olha, desculpa quem tá me escutando aqui, mas os estereótipos me salvaram aquele dia. Era aquele carioca, com aquele sotaque, com aquela malemolência, aquela bossa, né? Lindo. Todo com um corpinho mais estruturado, né? Que o cara surfa, tal, de manhã, antes de fazer o trampo dele e tal. Tinha umas tatuagens também, um olho verde e tal, uma barba meio grisalha. E poxa, ele tava na mesa de debate, na mesma mesa de debate que eu participei. Então a gente ficou ali, batendo um papo sobre o filme e sobre um documentário que eu não vou lembrar agora qual que era. Mas a gente ficava se olhando e um completava o argumento do outro e trocava umas levantadas de sobrancelha e tal.
E aí a gente foi bater um papo depois da mesa. Ai, que legal, o que foi e tal. E ainda era tipo umas 11 da manhã ainda. E tinha muito dia pela frente, a gente tava livre. E aí, minha filha, já peguei esse carioca. Vamos fazer um tour, vamos conhecer essa Belém. E aí a gente foi em tudo quanto foi mercado, experimentamos tudo quanto foi remédio de curandeira e erva e tempero. Ficou na maior sintonia, se pegamos. E, enfim, mais à noite ele também tinha um monte de coisa pra fazer. Ele era cineasta, também tinha umas outras funções a cumprir. E eu voltei pro meu prostíbulo. E lá estava, né, o boy amazônico me esperando para mais uma noite de delícias. E aí, enfim, bom, aí achei que tava boa essa dinâmica, né? Carioca de dia, amazônico à noite. E aí no dia seguinte fui lá encontrar o carioca. A gente tinha combinado, né, de tomar um tacacá pra ficar com a língua formigando, que eles estavam vendendo lá no restaurante do festival, que ficava no próprio barco. E a gente tava lá, tacacá rolando e a conversa fluindo com o cineasta no dia seguinte. E eis que aparece quem? O jornalista ali da região, gente. O tacacá embolou na garganta, no esôfago. Eu não sabia já como me colocar ali na situação, já não sabia se estava me querendo, também já não sabia quem eu estava querendo mais. E aí parece que são esses momentos catárticos, né? Que você se dá conta do balanço do barco que tava ali rolando o festival inteiro, eu anestesiada no amor, não percebi. E aí foi naquele momento que pumba, eu falei, nossa senhora, esse tacacá aqui fazendo um bololô no meu pescoço, essa Gente, fiquei desconcertada, fiquei bem assim, sem saber o que fazer, catatônica. Falei, tô passando mal, vou para o meu quarto. E fui. Não lembro nem direito a desculpa que eu dei, sabe? Quando dá aquele branco, você começa a suar frio. E fui pro quarto. E aí eu deitei assim, né? Porque realmente acho que baixou a pressão, deu algum piriri ali. E aí eu tava com o olho meio fechado, meio inconsciente. E aí eu escuto que a porta abre, né? O amazônico pergunta se eu tô bem. Aí eu vou olhar e vai falar, nossa, me livrei da situação, o destino decidiu por mim. Eis que abro os olhos, estão os dois plantados no pé da cama, todos solidários, parece aquelas assombrações, sabe? Que vem puxar pé de gente pecaminosa, sabe? Gente, aí não soube o que fazer, achei que nunca me utilizaria dessa expressão, mas eu fingi desmaio. Fingi desmaio. E aí eles tentaram me acudir, né? Eles ficaram batendo na minha cara, enfim. Quase que você gosta. E eu lá tendo que fingir que tava meio inconsciente, meio passando mal. Eles, por favor, tá acontecendo alguma coisa, você tá bem, você tá bem. E aí eu falei, ai não, gente, tô. Eu só preciso tomar um ar. E aí eu falei, ai não, eu vou andar. Então me desvencilhei dos boys. Acabou caindo nos braços de outro amazônico. Pois é, menina, tinha um francês documentarista ali. Tipo, eu fui andar ali na orla do porto de Belém. Eu dei sumiço, peguei um táxi. Falei, não, preciso ir, gente. Fiquem tranquilos, tá tudo bem. Só preciso tomar um ar. Saí, peguei um táxi e vazei pra longe. Realmente fui bem escapista. Não quis lidar com aquele perrengue todo, não.
Falei, ai, não, daqui a pouco eu tô indo embora pra São Paulo, vou ficar aqui gastando energia pra lidar, achar uma explicação metafísica pra dar sobre amor, desapego pra esses dois aí. Eu não, vou embora. E aí tava lá andando naquele pier bafo, né, que todo mundo fala hoje de Porto Maravilha, mas lá, ó, os paranaenses já estão arrasando há muito tempo, né? Que é o lugar onde era um porto, né? Que eles restauraram e tem vários restaurantes. Os paraenses. Paraenses, gente, desculpa. Parece Porto Madeiro. Isso. E aí eu tava lá, e aí tinha esse francês, sabe? Com aquela coisa, calça de sarja, camisa, blusa, camisa de algodão cor pastel, tava ali mexendo na câmera dele. E aí pronto, minha filha, já rasguei meu francês enferrujado ali. E aí a francesada adora, né? Ai, seu sotaque é bonito e tal. E pronto, aí já vivi uma outra história completamente separada do festival, que não me deu mais esse problema logístico. E foi maravilhoso, assim. Foi bem produtivo esse festival, eu diria. Baseado em fatos surreais. Isso mesmo, essa história que você acabou de ouvir é uma história baseada numa história surreal que aconteceu com uma amiga nossa, uma querida amiga. É alguém que a gente conhece, uma prima, aquela colega de trabalho, a amiga que divide os equipamentos na academia, uma mulher como você, como eu, como nós. E se você tem uma história bacana pra contar, manda pra gente, que a gente vai dar uma cor, um sabor e vai contar essa história de um jeito muito legal. Agora, vamos fazer umas perguntinhas pra ela? Vamos gravar. Agora o momento Q&A, questions and answers. Por que você não convidou os dois pra homenagem? Gente, você sabe que hoje em dia eu tenho bastante vontade de fazer uma homenagem com dois caras, assim. Eu acho que pode ser uma proposta bem interessante, assim. Principalmente se os três estiverem super se curtindo no mesmo nível, assim, sabe? Se não rolar aquele limite de homenagem dois caras, uma mulher que a gente vê hoje, né? Uhum. Que é uma coisa meio gangbang, a mulher se fudendo ali, mas enfim. Sei lá, então, na época não tinha essa liberdade de pensamento toda. E também, vou te confessar que na hora ali eu fiquei meio desconfortável por conta de, sei lá, de umas amarras, assim. Ai, cara não topa esse tipo de coisa, entendeu? Então, fugi, mas hoje eu penso que talvez teria sido interessante, porque imagina, gente, o melhor do Brasil tava ali naquele quarto, né? O jornalista ali do Pará, o carioca cineasta, gente. E também tem uma coisa, talvez a gente queria agradar os caras, que é muito difícil, né? Tipo, eu tava com o cara, se ele sabe que eu tô com o outro. Tipo, a gente faz o que quiser, mas às vezes na hora você vem com esses tabus e não consegue reagir, né? Pois é, então, acho que foi isso que me prendeu um pouco também na hora. Por mais que hoje, eu sempre falei muito à vontade sobre essas coisas, mas na hora H, algumas amarras persistem ali, né? Sobre o que é adequado propor ou não. Então foi por isso que o plano C foi a melhor opção ali na hora. Mais alguma pergunta? Mas eu, assim, se a gente tiver que fazer aqui algum comentário, né? O que eu acho legal da minha história e além da putaria toda, que foi uma delícia... É isso, entendeu? É tipo a gente se permitir viver a putaria pela putaria. Que é engraçado. E a gente não ter esse apego. Ai, meu Deus, e agora eu vou ter que explicar pra um, pra outro, porque a proposta sempre foi aberta, né? Ninguém tava falando ali de comprometimento. Tava todo mundo ali
ali curtindo, ninguém se apegou a futuro, nada, né? Como é que você conseguiu levar o cara pro teu quarto? Você tava hospedada pelo festival ou você tava por conta? Ué, mas tá hospedada pelo festival, tem algum problema? Poxa, eu não sabia, gente. O quarto tinha 2 camas, né? Achei que pudesse trazer invite. Pois é, eu achei bom. Tem um recurso aqui que não tá sendo utilizado. Vamos otimizar esse recurso aqui. Tem um recurso. Não, mas é engraçado porque mesmo nessas situações, que é o que você falou, que a gente tá sem compromisso, vivendo uma coisa, quando a gente se vê nesse embate, porque rolou um embate, né, quando um tá... É quase como se a gente tivesse assumido um compromisso com alguma daquelas pessoas, né? E você se coloca numa situação do tipo, acho que não foi legal. Mas, assim, da onde partiu, né? Não tem compromisso de ninguém com ninguém. Estamos vivendo as coisas, né? Ah, mas pressupõe que falaram que mulher se apega a sexo se tiver um contexto romântico construído, né? Por mais que sejamos aqui... Quer dizer, pretensiosas, né? Por mais que a gente diga, a gente é mais desconstruída, eu acho que às vezes isso pega ainda, né? Pra mim pegava naquela época bastante, assim. Muito bom. E agora, assim, homens dirão, ai, tá vendo? Essas mulheres querem ser igual aos caras. Sim. Mas poxa, quantas histórias de homem que tem que pular pela janela, que tem que fugir da outra, que encontrou a outra, vocês já não escutaram, gente? Perto disso, um desmaio não é nada. Poxa, sabe? Inúmeras histórias. Então, eu acho que é isso. E se você tem uma história como essa, tem que mandar pra gente, que a gente vai contar com muito entusiasmo, criatividade. A gente quer ouvir a sua história e transformar ela numa terceira pra todo mundo. Você manda a sua história e a gente conta como se fosse nossa. Você nunca vai saber se essa história é realmente de quem tá contando. E esse é baseado em fatos surreais. Você pode mandar qualquer história, desde que ela tenha alguma coisa que você fala, nossa, aquilo foi surreal. Surreal. Gostou? Esse foi o Baseado em Fatos Surreais. Envie você também a sua história surreal. Até a próxima!